Fragmentos históricos da Assembleia de Deus no Nordeste. Neste vídeo, nós iremos fazer um passeio histórico a um assunto muito importante para as nossas Assembleias de Deus no Nordeste brasileiro, que corresponde ao estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Não sei qual dos 9 estados esse livro vai jogar alguma luz ou nos trazer algum fragmento importante. O certo é que o meu propósito é de buscar, juntamente com você, que gosta da nossa história, algumas informações importantes que possam nos auxiliar nesse contexto. Então se você é um desejoso conhecedor da história, você com certeza terá muita curiosidade em permanecer nesse vídeo comigo. Na verdade, esse livreto, ele foi escrito durante as comemorações dos 50 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E vocês sabem que o ano em que a igreja comemorou o seu jubileu de ouro foi no ano de 1961. Exatamente o ano em que o Carlos Castro nasceu na pacata cidadezinha interiorana de São Luís do Curu. Então, vamos lá, sem muita delonga, nós queremos dizer para você que esse livro ele foi encontrado com um pioneiro por nome de José Cavalcante Forte, e ele fez a doação desse livro aqui para o museu ainda em vida. Já fazem uns 5 anos que ele faleceu, aos 92 anos, mas ele doou aqui para nós. O livreto ele está escrito em português e também em inglês. Deixa eu mostrar aqui com mais clareza para vocês aí, ó. Jubileu de Ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Belém, Pará, Brasil, 18/6/1911, 18/6/1961. Até o momento, eu não posso dizer para vocês quem foi o escritor dessa obra, porque nós vamos ler agora e a gente vai tentar ver se consegue chegar nele, né? Porque no início aqui a gente não está tendo o nome do autor. Abro aspas. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126. Até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7:12, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Pará,
Brasil. Esse mesmo texto está escrito em inglês. E nas páginas seguintes, nós temos a fotografia do Gunnar Wingren e a fotografia de Daniel Berg. Gunnar Wingren vai estar o seguinte aqui: Fundação e Organização, Introdução Histórica. Em 19 de novembro de 1910, chegaram à cidade de Belém, capital do estado do Pará, Brasil, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, procedentes de Chicago, USA, sendo, porém, originários da Suécia. Nós vamos ter ainda Gunnar Wingren, um missionário pioneiro, primeiro pastor desta igreja, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão em 1933. O mesmo texto vai estar em inglês. Dando sequência, referidos irmãos figuraram entre aqueles cristãos que na primeira década deste século, nos Estados Unidos da América do Norte, sentiram a necessidade de receber mais de Deus e por isto se consagraram a buscá-lo com mais empenho e decidida consagração, resultando em receberem o precioso, abre aspas, dom de Deus, o batismo no Espírito Santo. Daniel Berg, o missionário pioneiro que ainda vive no Brasil, residindo em Santo André, São Paulo, e o texto seguinte vem em inglês, e aí a gente sabe exatamente isso, que no 33 o Gunnar Wingren já havia falecido lá na Suécia e o Daniel Berg estava fazendo a obra do Senhor aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no município de Santo André. Vamos para a segunda página, ou para a página 4 e página 5. Aí eu quero mostrar para vocês a página seguinte. A gente vai encontrar Celina Albuquerque. O texto diz o seguinte: ambos, aí ele ele está transcrevendo o que a página anterior estava falando, né? Ambos batistas, Gunnar Wingren era então candidato ao serviço missionário de sua denominação na China, porém, batizado no Espírito Santo, sentiu não ser esta a vontade de Deus e, buscando conhecê-la, Deus lhe revelou e ao seu companheiro que os queria no Pará, consultando um atlas, vieram a saber que o Pará é um estado da região norte do Brasil. Sem consultar a carne nem o sangue, para aqui embarcaram exclusivamente por fé, na certeza de estarem dentro do plano de Deus a seu respeito. Aqui chegados, foram recebidos como hóspedes pela Igreja Batista, que os alojou no porão do seu templo, situado na rua João Balbi, número 406, nesta cidade, visto que os pioneiros pentecostais eram pobres de bens terrenos e, ao vir para o Brasil, não foram enviados por uma junta missionária, e sim dependiam unicamente da fé em Deus para lhes prover o sustento e tudo quanto necessário fosse ao desempenho de sua benfazeja missão, no que jamais foram decepcionados, pois aquele que mandou proveu
em verdade as suas necessidades e do trabalho em geral, graças a Deus. Os pioneiros não perderam tempo. Logo que começaram a balbuciar as primeiras frases em idioma português, lançaram-se à faina da evangelização e doutrinação, crendo, talvez, que poderiam continuar batistas, batizados no Espírito Santo, e que a igreja batista local chegasse a se converter de sua necessidade da gloriosa experiência de que eram portadores experimentalmente. Passaram a falar aos irmãos membros da referida igreja com respeito ao batismo no Espírito Santo, encontrando respectivamente por parte de alguns e decidida oposição por parte de um estudante do Seminário Batista e da maioria dos outros membros da igreja. Dentre os membros da Igreja Batista que creram e reconheceram a sua necessidade de praticar a doutrina bíblica relativa ao batismo no Espírito Santo, por eles ministrada em número de 19, queremos destacar a irmã Celina Albuquerque. Essa história nós já encontramos em muitos livros e já encontramos também algumas informações de que esse número era 16. Tem uns que falam ser 16, eu também já encontrei alguns falando que eram 18 irmãos, mas a fonte de informação que eu estou trazendo para vocês é de uma informação bem primária, por se tratar do ano de 1961, né, que foi uma obra feita para o Jubileu de Ouro. Esse livro ele é antes do livro de Emílio Conde, que foi publicado no 61 também, mas antes do Jubileu, né? O material publicado pelo nosso Emílio Conde, né? Nosso irmão Emílio Conde, ele deve ter tomado esse livreto também como fonte. Isso é uma expectativa minha. Não sei se ele tomou como fonte. Mas fica aí o registro desse contexto. Vamos caminhar aqui, né? É um assunto que a gente já conhecia, e aí ele apresenta a nossa irmã Celina, uma foto bem simples aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aí. Ó, olha aí o jeito da foto aí, a irmã Celina. Não é uma foto muito boa, mas é a foto da primeira que foi batizada com o Espírito Santo no Brasil. O texto seguinte está em inglês, então vamos passar para a página seguinte. E na página seguinte a gente tem o texto. Voltando lá do passado, né, que a gente estava comentando, que era Maria de Nazaré, né, Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, que foram as duas batizadas com o Espírito Santo, né? Aí ele fala aqui no texto seguinte, que receberam o precioso batismo no Espírito Santo, respectivamente, nas datas 8 e 9 de julho de 1911. Ou seja, é como se a Celina Albuquerque foi batizado na oração do dia 8 e a Maria de Nazaré na oração do dia 9. Entra um contexto dentro dessa informação, que é o batismo do primeiro crente que foi batizado com o Espírito Santo no Brasil, que nós conhecemos como Manuel Dubu. Ele era da Paraíba e, segundo fontes de informações, registra que ele chega em dezembro de 1914,
vai guardando essas datas aí. Dezembro de 1914. Maria de Nazaré, ela chega aqui em junho de 1914. Só para vocês já terem aí uma ideia de como o evangelho foi se permeando pelo Nordeste brasileiro, né? Pelo nosso Nordeste. Diz mais aqui o seguinte: ele vai fazer aqui uma partição de tempo e vai declinar entre 1911 a 1924 o primeiro período da igreja, ok? Então a gente vai ver o que acontece nesse primeiro período. Para mim, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro de forma completa, e eu estou lendo aqui com vocês, aprendendo com vocês, e se eu perceber que precisa de uma intervenção para explicar melhor dentro da relação Nordeste, eu assim o farei. Primeiro período, vamos lá. Diz o seguinte: organizada em 1918, ou melhor, só refazendo aqui, organizada em 18 de junho de 1911, a nova igreja aclamou seu primeiro pastor, o irmão Gunnar Wingren, que permaneceu neste posto durante o período de 1911 a 1924, quando se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro, então capital dos Estados Unidos do Brasil. Olha aí, Brasil, Estados Unidos, né? Tem os Estados Unidos da América e aqui os Estados Unidos do Brasil. Em seu longo pastorado nesta igreja, o irmão Gunnar Wingren teve inicialmente como auxiliar, vamos lá, o missionário Daniel Berg, que ocupava o serviço de distribuição das Sagradas Escrituras e da evangelização dentro e fora de Belém. E depois auxiliaram também os pastores Adriano Nobre, olha aí o cearense aqui, chegando, né, para trabalhar, Adriano Nobre, quando cooperavam os missionários Samuel Nistro e Nelis Juri Nelson e o pastor Almeida Sobrinho, que foi, de certo modo, o primeiro editor pentecostal brasileiro, pois ele editou 2 números de um jornal pentecostal que se denominou Voz da Verdade e tinha sua sede na rua Demétrio Ribeiro, número 8-C, o endereço. Muito importante isso aqui, viu? Sendo assim o primeiro periódico pentecostal brasileiro. Geralmente, quando a gente fala de pioneirismo, é importante a gente saber que a história reserva para estes homens um lugar honroso, uma cadeira especial, né? E Almeida Sobrinho está exatamente nesta cadeira de ser o primeiro editor a publicar um jornal pentecostal no Brasil, isso em Belém do Pará. E esse periódico vai se chamar Voz da Verdade, ok? Tem um grupo de som famoso aí, que é o Voz da Verdade, né? Que a gente conhece. Será que eles não puxaram esse nome exatamente do trabalho feito pelo Almeida Sobrinho, hein? Quem sabe, hein? Esse nome já existia. Pois é. Bora lá em frente, né? Bora em frente. Diz mais aqui. O primeiro periódico pentecostal brasileiro. Nesse período,
em 1914, foi adquirido pelos missionários Gunnar Wingre, Daniel Berg, Samuel Nistro e Joel Carlson, com algo dos parcos recursos que recebiam para a própria manutenção, o edifício da Travessa 9 de janeiro de 75, que foi adaptado em primeiro templo, né? Foi adaptado em primeiro templo desta igreja pelo irmão José Batista. José Batista. Rapaz, a história tá ficando bonita, a história, viu? Tá ficando assim bem interessante aqui já. E aqui a gente já vai entrar em um personagem que esteve no Nordeste fazendo um trabalho riquíssimo, que foi Joel Carlson. Ele fez um grande trabalho, vocês depois vão tomar conhecimento. Então esse José Batista, eu acho que é de Carvalho, mas a gente vai passar aqui, ó, ele vai apresentar aqui, deixa eu mostrar para vocês a página, até porque vai estar em inglês, né? É a parte que toca o contexto em inglês. Esse aqui é Bruno Skolimowski. O Bruno Skolimowski é um personagem nosso aqui do Ceará. Ele também é do Rio Grande do Norte e depois ele vai para o sul do país. Mas Bruno Skolimowski tem relatos importantíssimos aqui no nosso estado. Vamos então, o textozinho que tem aqui do Bruno Skolimowski é só o seguinte: foi pastor auxiliar do irmão Samuel Nistro no pastorado desta igreja. Pronto, somente isso. Aí a gente vai caminhar mais para frente, sair da página 7 e chegar na página 8. Então, na página 8, ele já vai trazer aqui, ó, Absalão Piano. Esse aqui, meu Deus do céu, esse aqui foi de uma riqueza magnífica, que é a história do Absalão Piano. Se lembre que eu falei na página anterior, José Batista de... Aí eu virei a página. E é exatamente ele mesmo, José Batista de Carvalho. Foi ele quem, daquela casa que os irmãos compraram, ele improvisou para ser o primeiro templo da nossa Assembleia de Deus, né? Então, quem foi o construtor do nosso primeiro templo da Assembleia de Deus do Brasil? Você sabia quem era o construtor? Não? Sabia não? Então saiba, a partir de agora, que é o nosso querido pioneiro José Batista de Carvalho. Olha aí, uma informação importante, né, para a nossa história. E, inclusive, dando seguimento aqui ao texto, inaugurado oficialmente em data de 8 de novembro de 1914. Olha só que coisa, hein? 8 de novembro de 1914. Agora me vem a seguinte informação que eu já tenho aqui da minha pesquisa. O Adriano Nobre, após fundar o trabalho aqui no Ceará no dia 20 de julho de 1914, quando ele é preso e vai ser expulso da cidade e vai voltar para Belém, o Gunnar Wingren, ele vai vir nesse mesmo ano. Ele vai chegar aqui por volta do dia 11 de dezembro. Isto quer dizer que logo após as comemorações do culto, do evento em que eles inauguram o primeiro templo, então aí você não vai esquecer essa data aí. É do dia 8 de novembro, né? Dia 8 de novembro foi o dia o dia oficial em que se inaugurou o
templo da Assembleia de Deus em Belém, o primeiro no Brasil. Ok? Então vamos mais em frente. Ali, no porão do referido templo, funcionou durante 10 anos seguidos uma escola primária de propriedade da igreja, sob a competente direção dos professores Lídia Moraes e José Lima, e também a redação administrativa e oficinas do segundo jornal pentecostal brasileiro, o saudoso Boa Semente, que teve por vários anos a seguinte diretoria. Olha que informação preciosa para nós, que fazemos parte da história da igreja. E a preocupação dos nossos pastores estrangeiros com a alfabetização das crianças da igreja. Eles já vão fazer dos porões da igreja uma pequena escola. Talvez você não tivesse essa informação, hein? Talvez essa informação aqui não esteja nos livros. Eu sei que nós tivemos muitas escolas que foram fundadas por esses pastores. Inclusive no Ceará tiveram algumas, tá certo? Nos anos subsequentes. Mas de nós já temos a primeira escola primária da nossa Assembleia de Deus, já em 1914, no porão desse pequeno templo, que por 10 anos foi a redação do jornal Boa Semente. Essa informação é muito valiosa, tá certo? Então, isso que eu estou passando para vocês faz parte de um contexto histórico que, quando se faz uma obra, quando a gente realiza a construção de uma obra, você não consegue escrever tudo, porque é muito assunto. Aí você vai declinando aqueles assuntos mais importantes. E não dá para colocar tudo. E eu estou trazendo o assunto sem omitir nada, porque serve como aprendizado para você, claro, e para mim, que conheço um pouquinho da história também, né? Então, bora continuar aí. Vamos continuar. Não desista não. Não desista não.